sete igrejas do Apocalipse. E ali nós vamos aprender o que nós não devemos fazer, nós precisamos vigiar, e aquilo que nós podemos absorver, porque tanto o que não deve ser feito, quanto o que deve ser feito é tão atual quanto o jornal de amanhã. Então, a palavra de Deus, sim, ela é viva e eficaz. Ela é atual. Ela é contemporânea. Nós precisamos submeter a palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia, ou acesse o seu aplicativo, lá em Apocalipse, capítulo 1. Vamos começar por ele. Capítulo 1. Série As Sete Igrejas do Apocalipse. E hoje é a introdução. Quem gosta de anotar, se prepara, que vai ter muita coisa. Tem vários slides para que você tome nota e aprenda junto comigo nesta hora. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo 1 inteirinho. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, enchei-me do Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele a quem vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas.
Queridos, o livro de Apocalipse foi escrito por quem? Por João. E é uma revelação de Jesus Cristo pelo que está por vir. E é um livro carregado de simbolismo e profecias sobre os tempos e também sobre a vitória final de Cristo. Nessa introdução de Apocalipse, se estabelece uma visão gloriosa de Cristo, enfatizando sua autoridade e a importância das mensagens dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. A visão inicial de Apocalipse nos apresenta uma cena poderosa e cheia de simbolismo. João recebe uma mensagem, uma revelação direta de Jesus Cristo sobre os eventos futuros e a condição da igreja. Jesus está no controle e João tem essa visão, mas também é um convite para uma reflexão de preparação contínua espiritual. Vemos aqui Cristo sendo glorificado e que está presente, ativo em sua igreja. O Senhor habita entre nós. Ele está no meio de nós, Ele está presente, está ativo. E essa visão serve como lembrete para todos nós na nossa caminhada diária com o Senhor Jesus. 7 curiosidades que são mais pesquisadas sobre o livro de Apocalipse, que é um livro que estimula e faz com que as pessoas busquem por curiosidades. Olha só que interessante. As 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, você vai olhar ali em Apocalipse 1, versículo 11, onde nesse livro são mencionadas as 7 igrejas, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas recebe uma mensagem direta do próprio Senhor Jesus. E isso serve para nós nos dias atuais. A segunda pesquisa mais realizada é sobre o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Muitas pessoas supõem que o anjo da igreja seja o pastor. Olha só que interessante. É uma figura que representa a liderança ou o mensageiro de cada uma das 7 igrejas. Então tem 2 linhas. Ou é o pastor, ou a entidade espiritual que realmente protege o pastor na igreja, o anjo celestial. A minha fé leva de que eu tenho um anjo protetor que me guia na igreja para cuidar do rebanho do Senhor. Eu não consigo me ver como esse anjo da igreja. Eu creio nessa segunda linha, que fala que há uma entidade, literalmente anjo celestial, que cuida do pastor, para o pastor poder cuidar da igreja. Essa é a minha linha teológica, tá bom? Mas há quem acredite e olhe o pastor como um anjo da igreja, o que não tira a ótica de respeito, a ótica de olhar o seu pastor como uma autoridade colocada por Deus. Mas na minha linhagem teológica, eu creio que há um anjo, literalmente, anjo mesmo, celestial, que cuida da igreja, que cuida do pastor, para o pastor poder cuidar da sua comunidade. Tá bom? Apocalipse 2:1 traz esse papel do anjo da igreja. Outra figura muito pesquisada é o dragão. Está lá em Apocalipse 12:3, lá na frente, 12:3. O dragão é uma figura simbólica que representa quem? Satanás, o opositor das nossas almas. É ele que luta contra os anjos e os santos do Senhor. Satanás é o nosso opositor, é ele que tem essa figura do dragão. A serpente antiga, lá no capítulo 12, versículo 9, você vai encontrar essa referência. Essa serpente antiga também se refere a quem? A Satanás, que é onde a serpente enganou quem? Eva, lá no jardim do Éden. Então, essa referência da serpente antiga também é colocada para
a Satanás. A marca da besta, lá em Apocalipse 13, 18, vai trazer que é um conceito central associado ao número 666. Esse número 666, mesmo que você estiver escrevendo uma sequência numérica, quando cai número 665, quando chega no 666, todo mundo fala o número da besta. Todo mundo sabe sobre isso. Mas é um número frequentemente interpretado como um símbolo do anticristo. Esse número, essa referência, é uma força opositora a Deus e também um símbolo classificado em outro lado mesmo, literalmente ao anticristo. Sexto, pesquisa as 7 trombetas, lá em Apocalipse 8, 6. As 7 trombetas são sinais de eventos catastróficos que ocorrerão no fim dos tempos, anunciados por quem? Pelos 7 anjos que vão tocar essas 7 trombetas em sequência. E cada uma dessas trombetas trazem um juízo diferente sobre a terra. E a última, e muito pesquisada, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2. No final, há uma visão da nova cidade celestial, chamada como Nova Jerusalém, que desce do céu e é descrita como um lugar onde Deus habitará com quem? Com todos nós salvos eternamente. Por isso que nós temos que nos dedicar, desempenhar, buscar, perseverar, porque essa Nova Jerusalém será para aqueles que realmente permanecerem firmes na jornada com o Senhor, tá bom? Algumas aplicações para a nossa vida, pegando o capítulo 1, que é a parte introdutória, e que nós vamos colocar em prática dia após dia. Primeiro, vai lá dos versículos de 1 a 3, mas o versículo em destaque é o versículo 1. Eu trago como a revelação de Jesus Cristo. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Irmãos, há um grande dilema nesse em breve. E por quê? Porque nós olhamos na ótica humana. O em breve de Deus é em breve. De novo, não é pela nossa ótica, não é pela sua, não é pela minha, não é pela nossa, mas é pela ótica de Deus. Deus está no controle, Ele está dizendo que virá em breve. O que é 2000 anos para o eterno? O que será 20.000 anos para o eterno? Não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é o tempo de Deus. A brevidade, tudo para Deus é breve. Tudo é breve. Por mais que vivamos 100 anos, é breve para Deus. O que é 100 anos para o eterno? Para o que foi, o que é e o que sempre será. O que é, gente, 100 anos? 26 anos, o que é 300 anos, 2.000 anos? Não é nada. Não é nada. Essa revelação é um convite para que possamos compreender e nos preparar para o que Deus está fazendo, mas também pelo que está por vir. E sim, o tempo está próximo. É uma promessa e é também uma bênção para aqueles que leem, que ouvem, mas que também guardam a palavra. Eu volto a repetir. Quantas pessoas já não passaram pelos mais variados tempos desse mundo afora? Pessoas que passam pela igreja, permanecem na igreja, saem da igreja, vão para outro lugar e assim por diante. E nós permanecemos aqui por quê? Porque este lugar é do Senhor. Pessoas virão, pessoas sairão e outras vão se achegar e outras vão permanecer. Outras vão permanecer. E o nosso desafio é nos prepararmos para o quê? Para prepararmos a igreja para o futuro. Porque se eu classificar aqui em breve, na minha concepção, o Senhor volta, eu não posso ser tendencioso a desistir, dependendo da situação. Eu posso ser tendencioso a desistir?
como também devo ser perseverante em permanecer. Que é difícil, irmãos. E como é difícil. A segunda aplicação para a nossa vida vai dos versículos de 12 a 16, que é a visão gloriosa de Cristo, que está lá no versículo 13. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Foi essa visão gloriosa que João teve de Cristo. Cristo é apresentado na sua glória. Cristo é apresentado na sua majestade. A autoridade do Senhor em todo o tempo e em todo momento. Nós precisamos disso. Aplicar isso para a nossa vida, porque isso vai fazer toda a diferença. O terceiro ponto importante para a aplicação da nossa vida, para estarmos conectados com Deus e atentos a tudo que Ele há de fazer por meio de um livro, muitas vezes evitados pelos cristãos de ler, porque eles têm muito símbolo, tem muitas figuras de linguagem e é de difícil interpretação. E também requer de nós o quê? Pesquisa, o encorajamento em meio ao sofrimento. E onde nós vamos encontrar isso? Versículos 9 e 10, eu leio o 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Irmãos, se nós que temos tudo em mãos sofremos, imagine quanto esses apóstolos no começo não sofreram. Eles foram martirizados. Eles foram martirizados. João se identifica com o sofrimento, com o nosso sofrimento, mas também com a esperança que nós devemos ter em Cristo, em toda a sua plenitude. Mesmo no sofrimento, nós somos chamados a perseverar, sabendo de que Cristo está conosco e que a nossa esperança vai nos conduzir para onde? Para a vitória final. É Cristo, irmãos. Por Cristo. Nós iniciamos uma classe de integração. E na classe de integração foi dito: entre nesta igreja pela motivação primária e principal e única, olhar para Cristo, para que você não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você olhar falhas de pessoas, você vai ter motivos para sair. E se você não reparar as suas motivações, ela também não vai ser exemplar ao sair. Porque pior do que olhar a falha de alguém é nós desistirmos da caminhada para Cristo por causa de alguém. Porque nenhum de nós é digno, irmãos. Estamos todos na mesma panela. Somos todos iguais. Todos temos falhas, temos defeitos, temos coisas que não agradam a Deus. Todos temos, não há como. Não é porque você buscou isso, faz parte da nossa natureza humana. E o desafio é em Cristo lutarmos para combater isso ao máximo que nós pudermos. E por isso que há necessidade do arrependimento. Se não houver arrependimento, nós vamos continuar da mesma maneira que éramos antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus. A quarta aplicação eu trago como poder e autoridade de Cristo, versículos 17 e 18. Olha o que diz o 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Cristo venceu a morte, irmãos. Cristo venceu a morte. Ele tem todo o poder sobre o destino eterno. Essa verdade deve nos encorajar a vivermos pela confiança, pela fé, confiando em Cristo, de que Ele tem o controle absoluto sobre tudo, sobre todos. Ele permite acontecer tudo o que está acontecendo. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Ele está mostrando para nós que nós, sem Ele, ou até mesmo com Ele, de uma forma fragilizada, sem persistência, sem convicção de salvação,
somos capazes de fazer atrocidades que escandalizam o Evangelho do Senhor Jesus. Nada está fora do controle de Deus. Ele permite tudo. Se nós der um blackout aqui, nós vamos tropeçar uns nos outros. Mas o Senhor Jesus vê que cada um está tropeçando no outro, Ele sabe de cada um de nós. A escuridão para Deus é como se fosse uma câmera com infravermelho que Ele enxerga tudo. Ele ainda lê os pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Quem perde ao desistir? Quem perde? Deus? Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. E a quinta aplicação, para que eu possa trazer 10 características básicas para participarmos da ceia do Senhor, é a mensagem para as igrejas, que está lá no versículos 19 e 20 do capítulo 1. E olha o que diz o 20: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Cristo está, irmãos, ativamente envolvido em todas as igrejas. Ele está observando tudo e nos é dado o exemplo da importância da vigilância e da fé. Em muitas igrejas hoje, Cristo sequer é citado. A adoração, os louvores, tudo é feito para o homem. O homem é o centro, o homem está no centro de tudo. Muitos templos se tornaram auditórios de palestras motivacionais, onde não se prega a Bíblia, onde não se confronta pecado, onde não se regenera mais ninguém, pelo poder do Evangelho. Em muitas comunidades hoje, há um verdadeiro inchaço de templos cheios e igreja vazia. Não esquecendo que a igreja de Cristo somos nós. Há muitas pessoas que buscam a Deus, mas Jesus Cristo não faz parte daquele lugar. As palavras, os textos são manipulados, é colocado títulos, as pessoas pregam o versículo isoladamente, tiram do contexto, arrumam pretexto, fora de contexto, e muitas igrejas hoje estão doentes. Você pode ter tudo lá, menos Jesus Cristo. Uma pessoa que buscar uma igreja pelo tamanho, pela multidão, desviou o olhar. Haverá igrejas enormes, grandes multidões, mas que o Senhor é o cabeça. Ele é o centro, Ele é a motivação. Haverá, e há, mas fique atentos, porque se alguém pregar um texto e sair daqui e não voltar mais, saiam disso, porque cada igreja tem uma mensagem de Cristo para ouvir e aplicar na sua vida. E eu trago para finalizar deste livro precioso 10 características básicas que vai realmente trazer grande aprendizado para todos nós. E se os irmãos quiserem, depois eu disponibilizo no grupo da igreja. Primeira característica, é um livro centrado na pessoa de Cristo. Completamente centrado. É a revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade, do seu triunfo, e não simplesmente revelação de eventos futuros. Se você perguntar para muitas pessoas, o que é o livro do Apocalipse para você? A maioria das pessoas vai falar que é revelação de eventos futuros. Mas não falam que é um livro que vai falar sobre a glória de Jesus, sobre a majestade dele e o triunfo do Senhor, o Filho de Deus, aquele que nasceu, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e que vai voltar com todo o poder que
Senhor Deus deu a ele vai triunfar. A maioria das pessoas não falam sobre isso. A segunda característica é que é um livro aberto. É um livro aberto. Nós lemos muitas vezes de Gênesis até o texto de Judas, mas não lemos Apocalipse. Mas é um livro aberto. João recebeu a ordem. Olha o que diz o versículo 3. João recebeu a ordem para não selar o livro. Se fosse um livro para ficar no secreto, Jesus tinha dito para João: João, você vai escrever, você vai registrar, mas sela. Ninguém vai ter acesso. João recebeu a ordem para não selar o livro, porque o povo de Deus precisa mergulhar nessa mensagem que esse livro contém. É para todos nós, irmãos. Deveria ser lido em voz alta em todos os púlpitos de todas as igrejas espalhados pelo mundo. Há um temor de estudar Apocalipse. Mas Apocalipse é um dos livros da Bíblia que precisa ser conhecido por nós. Terceiro, é um livro cheio de símbolos, mas muito simples. É claro para alguns, misterioso para muitos, e os símbolos são janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. Os ímpios vão temer, assim como toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Os ímpios têm que tremer, porque se eles não se submeterem à Sagrada Escritura, eles sabem que estão condenados. Mas nós, que um dia entregamos a vida para Cristo, sabemos que mesmo sendo um livro cheio de símbolos, ele é claro para todos nós. Ele revela em janelas abertas tudo o que o Senhor tem para mim e para você. Se você não conhece Jesus, se você não se entregou para Cristo ainda, saiba que por mais que você até tente ler a partir de hoje, você vai estar cheio de escamas espirituais ao ponto de não entender nada. Por quê? Você precisa se render a Cristo para que essas janelas de Apocalipse se abram para você. Quarto ponto de 10. É um livro de profecias, e muitas profecias. Você vai ver isso no versículo 3 do capítulo 1, no versículo 7 do capítulo 22, no versículo 10, do 18 e 19. Tem muita coisa, irmãos, que assegura a vitória de Cristo e a vitória da igreja sobre todos os adversários no tempo em que a igreja ali estava sendo perseguida e continua sendo perseguida, mas há uma vitória garantida do Senhor Jesus e da sua igreja. Ninguém vai resistir a derrubar a igreja do Senhor. Apocalipse nasceu, sabe onde? Num berço de aflições. João estava isolado numa ilha, sozinho. Solidão, irmãos, gera nostalgia, que gera tristeza, que gera agonia, que gera depressão. Era ali que João estava, numa ilha. E todo mundo sabe o nome, Ilha de Patmos. Mas é um livro escrito para nós aprendermos sobre ele. Quinta, é um livro com uma bênção completa. Um livro que fala das 7 bem-aventuranças. E por quê? Porque o 7 também é um símbolo, porque é um número completo. Ao 7º dia, o Senhor descansou. Então o 7 ele tem um símbolo de perfeição. É um símbolo, é um número completo. Apocalipse 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7, 22, 14. Tudo isso vai relatar para nós essa bênção completa. Eu me comprometo com os irmãos que eu vou disponibilizar para vocês. Tudo isso daqui, tá bom? É um livro de juízos e também de condenações. Juízo. Onde está só o Deus do amor? Jesus é o amor, Deus é amor.
o próprio Deus, né? Quem não conhece Deus não conhece o amor, porque Ele é o amor. Mas ele também é um livro de juízos e condenações. Charles Erdman diz que o livro de Apocalipse jamais procura ocultar o lado sombrio do quadro que pinta, mas também menciona o cordeiro que foi morto, mas igualmente a ira do cordeiro, que há um rio de água da vida, mas também há um lago de fogo. O juízo de Deus existe. Hoje há uma linhagem que nós chamamos de aniquilismo, que dizem que uma vez que nós morrermos, acabou, acaba aqui. Não vai ter condenação, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Então, onde está escrito isso na Bíblia? É um tipo de teologia que está nascendo. As pessoas criam coisas para afagar o nosso ego, e nós temos que tomar cuidado com isso. É um livro relevante, o 7º. É um livro que trata das coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Breve aqui não é imediatamente, mas pronto, é garantido. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus não mede o tempo como nós. Olha só o que diz 2 Pedro 3:10. Vamos lá? 2 Pedro 3:10. Vamos ver o que diz 2 Pedro 3:10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. Então, o tempo de Deus não é o tempo como nós medimos. O 8º é um livro majestoso. Apocalipse é o livro do trono. E a palavra trono neste livro de Apocalipse aparece 46 vezes, enfatizando o trono de glória e a soberania plena de Deus sobre todas as coisas. Cristo é apresentado na sua glória e domínio. 9. É um livro universal. João vê nações e povos como parte do programa de Deus. João vê isso, ele enxerga isso. Ele também vê a sala do trono do céu e ouve vozes vindas dos confins do universo. E o último é um livro apoteótico. Apocalipse é o clímax da Bíblia. Ele fecha com chave de ouro. Tudo que começou em Gênesis se completará e vai se consumar onde? Em Apocalipse. Jesus é o Alfa e o Ômega. É aquele que começa e termina de forma gloriosa. Irmãos, que eu e você sejamos encorajados a buscarmos na palavra do Senhor, para o que nós vamos aprender com as 7 igrejas no livro do Apocalipse. Tudo o que Deus tem para nós neste tempo.